Você já se perguntou por que Cleópatra, a mulher mais poderosa do mundo antigo, se apaixonou perdidamente por dois homens que carregavam as mesmas feridas emocionais? E por que, 2000 anos depois, você ainda se sente atraída pelo mesmo tipo de homem? Hoje vou te mostrar 5 sinais que Cleópatra reconheceu nesses homens. Sinais que toda mulher ainda identifica instintivamente, mesmo sem perceber. E o último deles vai te fazer entender algo sobre você mesma que talvez nunca tenha notado. Até o final deste vídeo, você vai compreender um padrão ancestral que se repete em cada geração. Algo que conecta a rainha do Egito à mulher moderna e que pode transformar completamente a forma como você enxerga suas próprias escolhas amorosas. Ela viu neles não apenas o poder, mas a ferida que o criava. César tinha 52 anos quando conheceu Cleópatra. Era o homem mais poderoso de Roma, mas carregava uma infância marcada pela ausência paterna e pela pressão constante de provar seu valor. Marco Antônio, por sua vez, cresceu na sombra de grandes generais, sempre lutando para se estabelecer como digno de reconhecimento. O que Cleópatra percebeu, e que toda mulher ainda percebe hoje, é que por trás da máscara de poder havia uma vulnerabilidade profunda. Esses homens não eram poderosos apesar de suas feridas, eram poderosos por causa delas. Imagine uma mulher moderna que se apaixona pelo CEO, que trabalha 16 horas por dia. Ela não se atrai apenas pelo sucesso dele, mas pela criança ferida que vê por trás dos ternos impecáveis. Aquele menino que ainda tenta provar para o pai ausente que é digno de amor. Jung nos ensina que reconhecemos no outro aquilo que também existe em nós. Cleópatra via nesses homens o reflexo de sua própria luta entre vulnerabilidade e poder. E talvez você também se reconheça nesse padrão. Mas havia algo ainda mais sutil que ela conseguia enxergar neles. Eles eram fortes o suficiente para conquistar impérios, mas frágeis o suficiente para precisar ser salvos. César e Marco Antônio tinham algo em comum. Eram simultaneamente conquistadores e órfãos emocionais. Dominavam batalhas, mas se perdiam em suas próprias tempestades internas. Essa contradição criava uma tensão magnética irresistível. Cleópatra percebia que quanto mais eles dominavam o mundo exterior, mais se revelava a sua necessidade desesperada de serem vistos e aceitos. Era como se toda aquela força fosse um grito silencioso, pedindo para serem amados, não pelo que conquistavam, mas por quem realmente eram por baixo da armadura. É como aquele homem que você conhece, bem-sucedido, admirado por todos, mas no silêncio da madrugada te confessa os seus medos mais profundos, que consegue liderar equipes inteiras, mas fica perdido quando precisa falar sobre sentimentos, que constrói impérios, mas se desmorona quando se sente rejeitado. A psicologia junguiana explica isso através do conceito de compensação. Quanto maior a persona de força, maior a sombra de vulnerabilidade. Cleópatra era mestre em navegar por essa dualidade, oferecendo a esses homens tanto admiração por sua força, quanto a aceitação de sua fragilidade. Mas o que mais a fascinava neles era algo que ela mesma carregava. Eles não sabiam amar pela metade. Era tudo ou nada, paraíso ou inferno. César e Marco Antônio viviam nos extremos. Quando amavam, era com a mesma intensidade que conquistavam territórios. Quando se feriam, era com a mesma profundidade que sentiam paixão. Não conheciam um meio termo emocional. Cleópatra reconheceu neles uma sede de intensidade que ecoava a sua própria natureza intensa. Ela mesma era uma mulher de extremos, governante implacável e amante apaixonada, estrategista fria e coração em chamas. Via nesses homens uma ressonância com sua própria forma de intensa existir. Pensa naquele relacionamento que você teve que era como uma montanha-russa emocional. Nos dias bons, vocês se sentiam invencíveis juntos. Nos ruins, o mundo parecia desabar. Não havia estabilidade,
mas havia uma vitalidade viciante que relacionamentos normais nunca conseguiram te oferecer. Jung chamaria isso de encontro entre duas personas inflacionadas. Quando duas pessoas que vivem intensamente se encontram, cria uma dinâmica que pode ser tanto criativa quanto destrutiva. Cleópatra e seus amantes criaram um império juntos, mas também se destruíram mutuamente. Mas havia um padrão ainda mais profundo que ela conseguia ler neles. Por trás de cada imperador, ela via um menino que nunca foi verdadeiramente amado. César perdeu o pai aos 16 anos e cresceu numa Roma onde demonstrar vulnerabilidade era sinônimo de morte social. Marco Antônio foi criado por uma mãe dominadora e um padrasto que nunca aceitou completamente. Ambos construíram suas identidades sobre a necessidade de provar constantemente o seu valor. Cleópatra tinha a capacidade rara de enxergar além da máscara do poder e conectar-se diretamente com a criança ferida que habitava esses homens. Ela percebia que todas as conquistas, toda a ambição, toda a sede de domínio eram formas sofisticadas de gritar: "Vejam como sou digno de amor." É como quando você conhece um homem que aparenta ter tudo sob controle, mas você percebe como ele se ilumina quando recebe um elogio sincero, como ele se torna quase infantil quando se sente verdadeiramente aceito, como por trás de toda aquela competência existe alguém que ainda está tentando impressionar uma figura paterna que talvez nunca tenha dado a aprovação que ele buscava. A psicologia nos ensina que a criança ferida não desaparece com a idade, ela apenas se torna mais sofisticada em suas estratégias de sobrevivência. Cleópatra era mestre em nutrir essa criança enquanto respeitava o adulto, criando uma dinâmica onde esses homens podiam ser simultaneamente poderosos e vulneráveis. Mas o que mais me impressiona na história de Cleópatra é algo que toda mulher deveria entender sobre si mesma. Ao se apaixonar por eles, ela se apaixonava pela própria sombra. Aqui chegamos ao ponto mais profundo e revelador. Cleópatra não se atraía por César e Marco Antônio apenas por quem eles eram, mas pelo que eles representavam das partes dela mesma que ela não podia expressar abertamente. Como rainha, ela precisava manter uma imagem de força inabalável. Não podia mostrar vulnerabilidade, não podia admitir medos, não podia se permitir ser apenas humana. Esses homens carregavam abertamente a intensidade emocional, a paixão descontrolada, a capacidade de se perder completamente no amor, tudo que ela desejava viver, mas que seu papel não permitia. Jung chamou isso de projeção da sombra. Colocamos no outro as partes de nós mesmos que não conseguimos integrar. Cleópatra projetava em seus amantes sua própria necessidade de ser vulnerável, de se entregar completamente, de existir além dos papéis que a sociedade lhe impunha. O mais revelador é que quando esses relacionamentos terminavam, ela não perdia apenas o homem, perdia também o acesso àquela parte dela mesma. É por isso que a paixão era tão intensa e a perda tão devastadora. E talvez seja por isso que você ainda se reconhece nessa dinâmica 2000 anos depois. Porque, no fundo, toda mulher carrega um pouco de Cleópatra. A capacidade de ver além das máscaras, de se conectar com a vulnerabilidade alheia, mas também a tendência de buscar no outro o que falta em si mesma. Antes de eu te dar a reflexão final, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você se identificou com essa análise, saiba que é só um dos muitos padrões inconscientes que a gente explora aqui. É um espaço para mulheres que querem entender a fundo suas dinâmicas relacionais. Vamos recapitular rapidamente o que descobrimos. Cleópatra era atraída pelo magnetismo do poder ferido, pela contradição entre força e fragilidade, pelo vício pela intensidade emocional, pela criança ferida que comandava o adulto e, principalmente, via nesses homens as partes dela mesma que não podia expressar. O que isso significa para você hoje?
Significa que entender seus padrões de atração é entender a si mesma. Cada homem por quem você se apaixona te revela algo sobre quem você é e sobre o que você busca integrar em sua própria personalidade. No fim, Cleópatra não se apaixonou por César e Marco Antônio. Ela se apaixonou pela possibilidade de ser completamente ela mesma, através deles. E talvez seja a hora de você descobrir como fazer isso sozinha. Qual desses sinais mais falou com você? Você já se percebeu projetando em alguém uma parte sua que não consegue expressar? Conta nos comentários. Sua reflexão pode ajudar outra mulher a se entender melhor. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com aquela amiga que também precisa ouvir isso.